Olá, meu prezado Luiz, caros ouvintes, boa tarde. Dança política. O deputado Nelson Leal, nascido em Salvador e criado em Livramento, deve retornar ao berço político, se confirmar apoio a ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, que é pré-candidato a governador da Bahia. Nelson vai junto com o vice-governador João Leão, que saiu do governo de Rui Costa. Leão contava em ser governador por 9 meses, com a saída antecipada de Rui Costa para se candidatar ao Senado. Era o combinado, mas Rui mudou os planos, desistindo de ser senador, o que João Leão alega ter sabido pelos jornais. Então anunciou sua saída do grupo do governo. Nelson Leal é filho de Emerson Leal, que foi fiel seguidor do ACM avô. Isso ajudou a eleger Nelson deputado em 1998, aos 28 anos de idade. E até antes de 2018, ele era o mais votado para deputado estadual em Livramento. Mas, na verdade, nunca dependeu dos livramentenses para se reeleger. Em 2014, após a derrota de Paulo Souto para Rui Costa, Dr. Emerson e Nelson abandonam a ACM e aderem a Rui Costa, então grande inimigo do carlismo. Agora, os dois, pai e filho, fazem o caminho de volta, indo ao encontro de ACM Neto. Precatórios. No último dia 16, o Senado aprovou o projeto de lei 556/2022, que permite estados, Distrito Federal e municípios a usar precatórios de fundos educacionais nas mesmas finalidades e dentro dos mesmos critérios originais da lei. O objetivo é desenvolver o ensino e valorizar os profissionais da educação básica. Os cálculos e o repasse dos fundos são feitos pela União, com base no custo por aluno. De 1998 a 2006, esse repasse foi feito a menor. Estados e municípios conseguiram a diferença na justiça, surgindo os chamados precatórios. Mas o Tribunal de Contas da União disse que o dinheiro era extraordinário e não podia ser usado para pagar salários, embora fossem destinados à educação. O projeto de lei aprovado esta semana, que ainda depende da sanção presidencial, muda isso, ao permitir o uso dos recursos na forma originalmente prevista, com pelo menos 70% para pagar os profissionais da educação. Por último, Cristo, na sua passagem pela terra, consolou multidões, fez milagres, curou pessoas, sem fazer distinções. Mas, quando foi preso de forma injusta, com base em mentiras e calúnias, ele enfrentou tudo sozinho. Até o discípulo Pedro o negou por 3 vezes. Os discípulos, em geral, ficaram com medo dos algozes romanos. Mas Jesus sabia que seria assim e não recriminou ninguém. A solidão da cruz era parte da missão. E cabe aos cristãos de todos os tempos, principalmente no momento atual, entender e buscar o significado e a lição de tudo isso, pois nada foi em vão. E a busca desse significado, dessa lição, será determinante em nosso aprimoramento espiritual. Entre os que seguiam o Cristo, a situação mais dolorosa era das mulheres, que nada podiam fazer. Só lhes restou chorar diante daquele martírio, daquela verdadeira tortura. Era difícil entender aquilo acontecendo com o Filho de Deus. O Messias veio alertar os homens para o sentido da vida, mas, como hoje, poucos compreenderam. Na caminhada para a cruz, lá no Gólgota, ele viu as mulheres chorando. Compadeceu-se delas, não por aquele momento, mas pelo futuro.
pelo que viria, e disse a elas: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Virão dias em que desejarão não ter parido. Pedirão que os montes caiam sobre vós. Se ao madeiro verde fazem isso, o que não farão ao seco? Ou seja, se o Filho de Deus foi assassinado, o que será então da insensata humanidade? Pensemos nisso. É o que trouxemos para hoje. Tenham todos uma boa tarde.